Meu nome é Erickson David, meu apelido é Davinho. Eu quero falar pro Tarcísio e pro Derrite aí, ó. Parar de fazer a matança aí, matando a paz de gente aí, inocente, querendo pegar minha família, sem que eu tenho nada a ver. Tô me acusando aí. É o seguinte, eu vou me entregar, que eu tenho nada a ver, entendeu? E é isso aí. Nossa. O sujeito vai se entregar, ele alega que ele não tem nada a ver, meu Não tem irmão, nada a ver. nada a Ó, ver. mano, não tem nada a ver aí, mano. Tá ligado, velho? Mas a matança tá chegando, então Tá eu vou me ligado. entregar logo. É que na verdade eu acho que ele não deve ter muita opção, né? Talvez a gente sabe que muitas vezes quem vive esse estado paralelo da criminalidade sabe que por vezes é melhor ser preso e se entregar do que ficar na rua solto, né? Então evidentemente ele já tava com a cabeça semi-cortada e apenas optou por... O governador Tarcísio de Freitas, ele falou no Twitter, ó. Atenção, o autor do disparo que matou o soldado Reis no Guarujá acaba de ser capturado na zona sul de São Paulo. 3 envolvidos já estão presos após o trabalho de inteligência encabeçada pela PM do estado de São Paulo. A justiça será feita, nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune. Cara, eles mataram um policial, eles mataram 10 bandidos e pegaram o cara e eles estão fazendo videozinho na internet pra pedir, não, por favor, pare. Isso aí vai... Já estão falando que, assim, eu sei que é muito cedo, tem muita gente ficou muito feliz com isso. Principalmente porque, olha só, olha aqui o que o teu ministro falou. O Silvio Almeida fala que tem limite para as coisas. O ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou que a pasta investigará a denúncia de excessos da ação da PM. E aí? Eu acho que o Tarcísio estava sendo bastante criticado porque os números e a percepção pública de segurança em São Paulo não estavam melhorando claramente. Tanto é que o número de sequestros de São Paulo aumentou no estado. Então, uma decisão segura e rápida como essa ajuda demais ele a sair do ringue das críticas que ele estava sofrendo. Só que, o fato é, São Paulo está numa condição muito difícil em relação à segurança pública. Assim, para onde que você vai em São Paulo ser assaltado? A realidade é que São Paulo está, talvez, nas suas piores épocas, nos seus piores tempos já em relação à segurança, em sua história. A percepção de segurança pública dos indivíduos, dos cidadãos, é de que ou está tudo tão ruim quanto sempre foi, ou nunca esteve pior. Mas não existe o diálogo público, o debate público aqui no estado de São Paulo, a percepção de que as coisas estão melhorando. Claramente não. Então, um movimento como esse é muito importante, é importantíssimo para assegurar, não só, é claro, a defesa da polícia, que não pode se ver ultrajada, permitindo que os assassinos de seus membros estejam soltos na sociedade, mas também é muito importante para a percepção pública de segurança. É claro que esta reação dura do governador não vai resolver o problema de segurança pública em São Paulo, mas é um importantíssimo passo para fazer não só a percepção pública, mas a percepção da criminalidade em relação às forças de segurança serem mais respeitadas, serem melhores. E para que São Paulo saia dessa zona terrível na qual se encontra, de insegurança quase generalizada, vai ser preciso muitas reações de choque como essa. Porque, de fato, os assaltos em São Paulo, os sequestros, etc., estão todos num recorde muito alto, estão todos em números que nunca antes na história desse país se viu. Ou seja, todo mundo sabe que não é mais seguro andar pela cidade. Assim, da Avenida Paulista aos subúrbios. Não há local mais onde você não é furtado ou assaltado. É realmente muito difícil morar em São Paulo com relação à segurança. Interessante também, porque o Tarcísio ele vai criando um clima político, ainda que o governador claramente não esteja focado na discussão nacional, claramente ele visa focar toda a sua atenção no estado de São Paulo. O governador tomando a frente numa pauta de segurança pública, cada vez mais ele se torna alguém que vai ter um protagonismo à frente das eleições presidenciais ali em 2026.
A partir do momento que o governador foca na questão da segurança, que não apenas é uma demanda muito grande no estado de São Paulo, mas também em todo o país, uma demanda que já vem sendo acumulada desde 2018, é natural que o Tarcísio cada vez mais cresça a sua atenção para que eventualmente possa, não necessariamente ser o candidato, mas que eventualmente aquele que ele decidir apoiar tem uma grande projeção aí de chance de chegar à presidência, né? Eu acho que a segurança pública talvez seja o tema mais forte para as eleições no estado, no município de São Paulo, para a próxima eleição. E nacionalmente talvez seja o principal tema na próxima eleição presidencial. E as pessoas tinham uma grande esperança quando o Bolsonaro foi eleito em 2018 que ele tomaria assim, decisões muito radicais e que ele conseguiria aplacar o crescimento da insegurança pública no Brasil. Só que as pessoas se viram muito frustradas, porque a situação em nada concretamente melhorou. Quando você teve o período do ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça, você ainda teve, recorda-se, você teve uma diminuição de certos crimes. O que foi muito impactante, porque ele conduziu de modo muito efetivo algumas operações contra o tráfico de drogas no início da gestão dele. Só que isso não durou, né? Quando quase tudo no governo Bolsonaro se desmanchou no ar. E você não teve nenhuma continuidade para esses legados que foram deixados. E agora menos ainda, né? Com um governo que defende em tudo as pautas contrárias e que está no espectro da esquerda. Porém, o que ocorre? Eu me recordo ainda mais, voltando um pouco mais no tempo, quando o Temer declarou intervenção no Rio. Vocês se recordam? Força Nacional. Uhum. Sim, Força Nacional do Rio de Janeiro. E ele teve o seu pico de popularidade. Por um breve momento se percebe... Qual foi o pico de popularidade do Temer, assim? Deve ter sido algo assim, extremamente baixo, assim. 7%. Cara, o pico do homem. Mas por um brevíssimo momento... Que papada, hein? Por um brevíssimo momento se viu ali no Temer a figura de proa que poderia tentar ajudar a consertar o sistema, a situação de insegurança no Brasil. E sem medidas muito radicais como essa, a gente não vai sair desse atoleiro e não vai haver alternativa. Então, se o Tarcísio quer se provar como uma grande liderança da direita e se colocar no debate nacional, ele precisa dar demonstrações muito rígidas. Essa é uma manifestação muito rígida. Olha Sim. só o que o ministro da Justiça falou. Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece o repúdio. Merece repúdio só o crime contra o policial. Faz uma nota. Sendo usada, inclusive, uma pistola de 9mm. E houve uma reação imediata que não parece, nesse momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas praticamente. Por isso é muito importante garantir o principal, que as investigações ocorram, conduzidas pelas autoridades estaduais de São Paulo. Eu acho muito bom, na verdade, esse tipo de coisa quando acontece isso, porque a gente tem certeza que o governo, o PT não vai passar desse teto deles de 50% a 55% para as eleições, a gente pode vencer eles. Porque eles sempre vão defender bandido, eles precisam defender bandido. Sim, é uma necessidade. necessidade. A base deles, a base intelectual deles é defender bandido, a academia, tudo. Se eles não defenderem bandido, eles se complicam. Isso também vai fazer com que eles não vão crescer mais do que o teto e a gente tem chance de ganhar eles um dia, se o Kim Kataguiri ou o Jota for candidato a presidente. Sem falar que é um desgasto residual, né? Muitas pessoas votaram no Lula na última eleição, supondo, né, memória de tempos melhores na qual o Brasil estava numa condição superior. Mas nós não temos mais o mesmo paradigma, nós não estamos mais vivendo o mesmo tempo, nós não temos uma balança comercial tão favorável quanto era aquela era de ouro das commodities. Então este governo volta numa situação mais difícil e ele precisa demonstrar resultados muito claros, o que eu duvido muito que ocorra. Ou seja, muitos claros de melhor aonde? Na economia, no bem-estar das pessoas, no bem-estar social, nos índices de segurança, nos índices de poder de compra. Cara, o que acontece? Agora com o Lula entregando o governo pro Centrão, eu acredito que o PT ele tem a possibilidade sim de entregar alguns resultados econômicos que pelo menos a curto prazo podem maquiar a realidade brasileira,
A partir do momento que vai formar possivelmente uma base que vai conseguir articular alguns pontos importantes do projeto petista, sempre com pensamento a curto prazo, né? O PT ele gosta de matar um leão por dia. Eles sempre se comportaram dessa forma, né? Então a gente causa uma memória afetiva superficial na população e a partir dessa memória afetiva a gente vai se perpetuando no poder. E assim vai indo de ano após ano, eleição após eleição. Então, com o PP, com os republicanos, com a União Brasil, lembrando que os republicanos, na minha opinião, é a maior decepção do parlamento nesse momento, que prometeram junto com o PL formar a maior oposição da história no Brasil e agora cada vez mais está se aproximando de ingressar no governo. Eu acredito que vai se criar um clima bem preocupante ali no Congresso Nacional, uma vez que, inclusive, pautas como o PL da censura, pautas como o retorno da volta da mudança no marco do saneamento, já estão sendo questionadas pelo governo e pautadas porque eles acreditam que a partir dessas mudanças ministeriais, eles vão conseguir uma base sólida para eventualmente aprovar aquilo que o governo Lula busca, né? Eu acho que, sem dúvida, o governo conseguiu corrigir um monte das suas inabilidades em costurar o acordo com o Centrão, em costurar a base. Agora eles têm muito mais votos do que no começo do governo, quando eles estavam completamente desorganizados. Eu me recordo que nos primeiros 100 dias de governo, o governo não votou nada de importante ou significativo. Nada, e quase perdeu, eu sempre vou bater nisso, quase bateu a PEC dos ministérios. Sim. Quem é que perde a PEC dos ministérios? MP dos ministérios. MP dos ministérios, desculpe. Sim, isso nunca aconteceu na história do Brasil, nunca nenhum presidente teve uma MP de reforma ministerial rejeitada e quase, por muito pouco, o governo do PT não fracassou aí. Só que percebe-se que eles se reorganizaram. Sim. Assim, e com emendas, e com cargos, e tirando os ministros que não estavam entregando os votos, e entregando os ministérios a outros ministros de partidos que poderiam entregar mais votos, eles começaram a fazer um rearranjo que está dando seus frutos. Claramente a base do PT aumentou bastante na Câmara dos Deputados, claramente o arranjo foi muito positivo para aprovar suas pautas e claramente agora a gente vai ver um governo capaz de aprovar algumas reformas. O que parece ser um futuro meio difícil para a direita no Brasil, porque quanto mais reformas significativas o PT consegue aprovar, mais complicado fica o combate. E a direita não tem nome, a princípio, para ser um nome personalista de combate ao Lula. O Congresso Nacional dificilmente vão ter parlamentares aptos a fazer um enfrentamento qualificado ao governo, no âmbito da oposição. Fora tudo isso, nós temos uma liderança carismática que cada vez mais vai se projetando para uma possível reeleição, que é o Lula, porque também fracassa na formação de novos quadros partidários e parece não ter interesse necessariamente em propor uma reformulação. Então, cara, o cenário está bem difícil para a direita. Você que não aguenta nem Lula e nem Bolsonaro já se sentiu muito sozinho, falando, cara, não é possível que ninguém pensa como eu sei como é. A boa notícia é que tem muita gente que pensa como você e há uma comunidade trabalhando para espalhar essas verdades, essas informações para o resto do Brasil. Você precisa fazer parte. Clique nesse link aqui e entre agora.